Sejam bem-vindos ao canal Recapitulando Filmes. Um adolescente chamado Calvin mora no orfanato Chesterfield, com dois de seus melhores amigos, Murph e Red. Os três adoram jogar basquete no jardim da frente do orfanato. Uma manhã, enquanto eles estão no meio de um jogo, um grupo de valentões liderados por Ox os impede de jogar. Ele desafia Calvin para uma partida por sua camisa de basquete, enquanto os amigos de Calvin sugerem que ele não aceite. Calvin quer aceitar o desafio como seus jogadores de basquete favoritos fariam. A partida começa e Ox vence facilmente por causa da diferença de altura significativa. Como prometido, ele pega a camisa de Calvin e a rasga apenas para irritá-lo. O diretor do orfanato Stan muitas vezes faz as crianças venderem doces para arrecadar dinheiro para ele mesmo. Naquela noite eles vão ao jogo do time da NBA Los Angeles Knights e vendem doces fora da arena. No final do jogo, Calvin vê o treinador do time de basquete entrando em um carro para ir embora. Ele se aproxima do homem e oferece alguns doces. Quando o treinador descobre que são para uma instituição de caridade, ele oferece a Calvin uma nota de $20. Porém, Calvin se recusa a aceitar, porque ele não tem certeza se o dinheiro que eles coletam realmente vai para a caridade. Impressionado com a honestidade das crianças, o treinador oferece a ele 4 ingressos para o próximo jogo de basquete. Calvin, muito feliz, corre até Murph para contar a ele sobre os ingressos. No dia seguinte, um grupo de casais chega ao orfanato à procura de uma criança para adotar. No início, Calvin é esperançoso, mas ele logo percebe que os pais querem apenas filhos mais novos. Depois eles recebem uma caixa de roupas doadas do brechó. Calvin coloca as mãos em um par de tênis e os experimenta. Quando ele pede à freira sobre os tênis, ela diz que eles pertencem a um famoso jogador de basquete. Ao verificar, Calvin encontra as iniciais de Michael Jordan nele. Ox fica com ciúmes dos tênis e os leva embora. Ele amarra os cadarços e os joga no ar. Para a decepção de Calvin, os tênis ficam pendurados no cabo de força. À noite, uma tempestade cai quando todos estão dormindo. Calvin acorda Murph e Red para tentar pegar os tênis. Eles saem na chuva forte. Calvin de alguma forma consegue escalar uma árvore perto do cabo. Ele alcança os tênis quando de repente um raio atinge eles, fazendo Calvin cair no chão junto com os tênis. Felizmente ele não se machuca seriamente. Ele percebe que os sapatos estão estranhos, parecem eletrificados. Mas ele não dá bola. No dia seguinte, as crianças vão para a arena mais uma vez para vender doces. Calvin, Murph e Red ganham 4 ingressos como o treinador havia prometido. Ox e seu grupo de amigos percebem e ficam com ciúmes. Os valentões ameaçam a dizer ao São que eles compraram os ingressos com o dinheiro da caridade. Para evitar que ele criasse problemas, Calvin oferece a Ox um dos ingressos. Os 4 então aproveitam o jogo. Durante o intervalo, a estrela do time, Tracy, um dos treinadores, participam de um show de intervalo destinado a convidar pessoas da plateia para a arena. Uma pessoa da plateia terá a chance de jogar contra o Tracy. Para surpresa do grupo, o número do ingresso de Calvin é selecionado para a disputa. Quando Ox descobre, ele tenta roubar o ingresso de suas mãos. Calvin de alguma forma o engana e corre para frente com seu ingresso. Tracy não dá muita bola para o confronto, já que Calvin é apenas um garoto. Ele o deixa marcar primeiro para que o público ficasse mais envolvido, mas depois disso ele tem que parar o garoto ou ele seria humilhado. Tracy tenta o seu melhor, mas não consegue impedir Calvin de fazer uma enterrada épica. A multidão congela em choque e explode em aplausos, enquanto o craque fica envergonhado. No dia seguinte, os treinadores do time vão ao encontro de Stan e pedem a ele para deixar Calvin jogar para eles por um tempo. No começo, o diretor está relutante, mas ele concorda em deixá-lo ir quando eles oferecem dinheiro. Os amigos de Calvin ficam muito felizes por ele. Ox, por outro lado, está furioso porque Calvin não conseguiu nem vencer ele antes. Eles então deduziram que os tênis são mágicos. Eles decidem manter isso em segredo para que ninguém tente roubar, mas Ox acaba ouvindo tudo. No dia seguinte, Calvin entra no vestiário para aborrecimento de Tracy. Os companheiros de equipe pedem a Tracy que se prepare porque o garoto está chegando para pegar seu trono. Calvin recebe uma camisa do time e um par de tênis novos que ele tem que usar. Ele pergunta ao treinador se ele pode usar seus tênis velhos, mas o treinador não se importa. A presença de Calvin é apenas um golpe publicitário, então não importa como ele jogue.
Após a última partida, a popularidade do Calvin cresceu exponencialmente, o que por sua vez, aumentou o público na arena. Na primeira parte do jogo o treinador deixa ele no banco, pois o time deles está prestes a perder. Ele pede ao treinador para lhe dar uma chance. Embora cético, ele permite que Calvin jogue. Já que ele não está usando seus tênis da sorte, Calvin fica muito nervoso. Para aborrecimento de todos, ele pede um tempo e corre para o vestiário para trocar seus tênis velhos. Ao retornar, ele está muito mais confiante que vai ajudar seu time a alcançar os pontos do adversário e os faz vencer. Após a partida, ele assina um contrato para jogar com o time pelo resto do torneio. No orfanato, faz as malas para ir ao torneio quando Stan o confronta. O homem quer continuar sendo seu guardião por causa dos benefícios financeiros. Então ele diz ao Calvin para ter cuidado com as pessoas que vão querer adotá-lo agora porque eles só se importam com o dinheiro dele. No voo, o treinador atribui a Tracy e o Calvin ao mesmo quarto. Calvin adora o fato de poder dividir um quarto com o seu ídolo, mas a Tracy não está tão feliz com isso. À noite, Tracy se prepara para um encontro e sai, mas não antes de ensinar Calvin como usar o serviço de quarto. O garoto pode comer onde quiser e aproveita ao máximo. Quando Tracy volta com seu para o quarto, está todo sujo com comidas por todo lugar. Esperava passar a noite junto com a sua parceira, mas em vez disso eles acabam cuidando de Calvin, que está doente. Mais tarde eles se preparam para dormir, mas Tracy mal consegue dormir por causa do ronco de Calvin. No dia seguinte eles têm um jogo importante, mas Tracy está cansado. Calvin, sem saber, revela ao treinador que eles ficaram acordados até tarde da noite. O treinador avisa que vai suspender Tracy se ele perder o toque de recolher mais uma vez. Depois Calvin joga vários jogos com os cavaleiros e os ajuda a vencer todos. Os adversários não sabem o que esperar quando jogam com o garoto, e se surpreendem com suas habilidades. Ele chega a ir a várias coletivas de imprensa e ganha muito dinheiro. Com o dinheiro compra um monte de presentes para todos no orfanato. Ele também ganha a competição de enterradas da NBA, e se torna o mais talentoso astro do basquete em ascensão. Uma noite Calvin está falando com Murph sobre sua nova vida e toda a diversão que ele teve jogando na NBA. Ox ciumento ouve eles e ataca Calvin tentando tirar seus tênis. A luta para quando Stan intervém e repreende Ox por bater em seus amigos. Ele não quer que Calvin se machuque agora que ele ganha tanto dinheiro. Na próxima cena o time está em um hotel. Tracy vai à farmácia comprar remédios para dormir e para rinite para ter uma boa noite de sono. Antes do jogo do dia seguinte, Calvin se junta a ele para o passeio, para aborrecimento de Tracy. No caminho, o garoto pergunta sobre os pais de Tracy. Ele descobriu que Tracy tem um pai com quem não fala. A ideia é estranha para Calvin porque ele faria qualquer coisa para ter bons pais. Tracy afirma que não quer falar sobre sua família e continua dirigindo. Ele não presta atenção quando a caixa lhe dá os comprimidos e toma um comprimido para dormir em vez de um para alergia. Então ele cai no sono antes de conseguir ligar o carro e voltar para o hotel. Calvin sabe que se ele perder o toque de recolher, Tracy será suspenso, por isso ele dirige o carro de volta para o hotel batendo em várias coisas no caminho. No dia seguinte, Calvin é suspenso porque acharam que ele havia saído para se divertir. Tracy se sente mal por o garoto ter sido punido por causa de seu erro. Mais tarde à noite eles estão em um voo de volta quando Tracy agradece a Calvin por salvá-lo. Tracy começa a gostar do garoto depois de passar algum tempo com ele. Quando Calvin volta ao orfanato, várias pessoas entram querendo adotá-lo. Murph fica com ciúmes porque quer ser adotado também. Já que o Stan não quer que o Calvin seja adotado, ele escolhe apenas os piores pais, e marca um encontro com eles. Calvin não gosta de nenhum adulto que conhece e decide ficar no orfanato. Naquele fim de semana ele vai encontrar Tracy em sua casa sem avisar. O garoto fica hipnotizado pelo tamanho da mansão do jogador quando perguntado por que ele está lá. Calvin diz a Tracy tudo sobre Murph estar chateado por não ter bons pais, e sobre um teste de geometria que ele tem amanhã. Para resolver os problemas do garoto, Tracy pede para ele convidar Murph. Enquanto eles esperam, ele lhe ensina geometria de uma forma divertida para que ele não fique entediado. No meio disso eles começam brincando de jogar tinta um no outro. Murph se junta a eles e esquece da sua discussão com Calvin. No dia seguinte, Calvin e seus amigos estão juntos falando sobre como é difícil encontrar bons pais. Quando Calvin lhe conta sobre Tracy e o relacionamento de seu pai, eles sugerem que ele os ajude a se reconciliar. No dia seguinte, Calvin se encontra com o pai de Tracy e o leva para a casa de Tracy.
O jogador fica furioso com Calvin por invadir sua privacidade. Eles entram em uma discussão sobre a mãe. No dia seguinte, os Knights têm uma partida contra seus maiores adversários, os Toronto Raptors. Mas Calvin e Tracy ainda não resolveram suas diferenças. Por causa disso, eles perdem a partida. O treinador repreende a equipe por jogar tão mal em um jogo tão crucial. Agora eles só têm uma última partida que decidirá se eles vão para as finais ou não. No dia seguinte, um casal vem ao orfanato pedindo para adotar Calvin. Ele está cético depois de várias reuniões fracassadas, mas Stan insiste para que ele dê uma chance. Ele faz Calvin usar tênis novos, dizendo a ele que se ele estiver apresentável eles vão querer adotá-lo ainda mais. Antes de sair, Calvin entrega seus tênis da sorte para Murphy e pede para guardar. Para testar os tênis, Murphy os usa e tenta jogar como Calvin, mas ele falha. Ele conclui que eles não cabem nele. E começa a conversar com uma foto de sua mãe. Ox e seus amigos o ameaçam contar sobre os tênis, quando ele se recusa. Eles o levam para o Stan, que queima a única foto de sua mãe que Murphy tem. Sem saída, Murphy diz a eles onde os tênis estão. Mais tarde, Sam encontra seus alguns homens e aposta $100.000 contra os Cavaleiros no próximo jogo. Já que ele se escondeu os tênis da sorte, ele tem certeza de que Calvin será horrível no jogo. Calvin vai jantar com seus pais em potencial, mas ele não parece se encaixar. Nesse meio tempo, Tracy se encontra com seu pai e se reconcilia com ele. Ele sente muita falta de Calvin e fala com ele antes da próxima partida. Ele quer adotar Calvin, mas para de falar que depois de conhecer o casal que está interessado em adotar Calvin. 20 minutos antes do jogo, Murphy liga para Calvin e conta sobre os tênis. Calvin corre de volta ao orfanato para recuperar os tênis. As crianças ajudam ele, amarram Stan na cadeira e perguntam a ele onde estão os tênis. Ox vai contra o grupo e tenta ajudá-lo, mas ele muda de ideias depois que o Sam o insulta como normalmente faz. Ele tira os sapatos do cofre e os devolve para Calvin. Em seguida, sobem em seus patinetes e voltam para a arena. Stan de alguma forma se liberta e chama os homens das apostas para impedir que Calvin chegue ao jogo. Os homens o impedem, mas as crianças conseguem atrasá-los e deixar Calvin entrar na arena. Como último recurso, Stan fica na frente de Calvin impedindo de ir mais longe, mas Calvin o atinge com seu patinete com toda a velocidade e finalmente chega ao jogo. Ao chegar, seu time está atrás por uma grande margem de pontos. Quando ele começa a jogar, eles logo alcançam a pontuação do adversário, no entanto ele é derrubado no meio do jogo e seus tênis são destruídos. Calvin, nervoso, acredita que sua mágica está nos tênis, então ele nunca seria capaz de jogar sem eles. Tracy motiva o Calvin dizendo que os sapatos só lhe deram confiança, o verdadeiro talento está dentro dele. Eventualmente o Calvin continua o jogo e ajuda sua equipe a ganhar. Querendo passar o resto de sua infância como um garoto normal, Calvin diz ao seu treinador que não deseja renovar o contrato. Ele retorna ao orfanato, que agora é totalmente diferente por causa da saída de Stan. Tracy conta a Calvin sobre seus planos de adotar uma criança e pergunta se ele quer ser seu filho. Calvin concorda com a condição de que o Murphy também venha com ele. Sua amiga Reggie também é adoptada por uma família diferente. No final, tanto Calvin como Murphy brincam com Tracy no seu novo quarto. Obrigado por assistir. Curta e se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos.